Minha esposa Raquel está nessa empresa há cerca de 3 anos. Trabalhou de analista até gerente sênior através de pura dedicação e talento. Ela é incrível no que faz. Sempre foi. Mas, cerca de 3 semanas atrás, ela começou a agir de forma realmente estranha. Não estranha do tipo traição, mas estranha do tipo zumbi corporativo. De repente, cada conversa era sobre imagem de marca, metas trimestrais e sinergia de equipe. Sou casado com essa mulher há 8 anos e sei quando algo está errado. Ela chegava em casa do trabalho parecendo exausta, mas estranhamente energizada, como se tivesse acabado de correr uma maratona através de uma fábrica de posters motivacionais. Seu laptop estava sempre aberto, o telefone vibrando constantemente. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela me dava aquelas respostas vagas sobre revisões trimestrais e iniciativas estratégicas que faziam meus olhos vidrarem. Há um limite de noites em que um homem pode ter conversas profundas com seu micro-ondas antes de questionar suas escolhas de vida. Então, uma noite, ouvi-a ao telefone com uma amiga. Ok, tudo bem. Eu estava totalmente bisbilhotando enquanto fingia procurar minha caneca de café na cozinha. Ela estava falando sobre essa festa de gala enorme que seu chefe Derek estava dando para a inauguração da nova filial no centro. Lustres de cristal, banda ao vivo, champanhe suficiente para batizar um iate, o pacote completo. Aqui está o ponto principal, no entanto. Ela disse especificamente à amiga que não se esperava realmente que os cônjuges comparecessem porque era mais uma coisa de networking profissional. Ela disse, não quero meu marido lá, e não tenho certeza do porquê. Isso deveria ter preocupado a nós dois. Certo? Agora, aqui está a coisa sobre mim e sinais de alerta. A maioria das pessoas os vê e pensa, talvez eu deva proceder com cautela e ter uma conversa madura sobre meus sentimentos. Eu vejo um sinal de alerta e imediatamente penso, desafio aceito. Vamos transformar isso em um experimento social. Porque aparentemente nunca aprendi que a curiosidade matou o gato. Ou talvez eu apenas tenha imaginado que tenho 7 vidas restantes e estou me sentindo com sorte. Tomei uma decisão executiva ali mesmo na minha cozinha, ainda segurando aquela caneca de café estúpida que eu estava procurando como desculpa para espreitar perto da conversa telefônica dela. Eu ia invadir essa festa como um brincalhão do YouTube sem nada a perder. Meu assistente Chris, Deus o abençoe, ele é como uma versão millennial do Alfred do Batman. Se Alfred usasse jeans skinny e tivesse opiniões sobre leite de aveia, percebeu meu plano na manhã seguinte quando mencionei casualmente precisar da noite de sexta-feira livre. Chris é uma daquelas pessoas tão organizadas que codifica seu sistema de codificação por cores. Então, naturalmente, seu primeiro instinto foi pegar seu tablet e começar a digitar um RSVP formal como se estivéssemos indo a um casamento real. Senhor, posso enviar seus detalhes para o coordenador do evento, disse ele, dedos já pairando sobre o teclado com o entusiasmo de alguém que genuinamente gosta de tarefas administrativas. Provavelmente deveríamos confirmar restrições alimentares, arranjos de estacionamento e se você precisa de um acompanhante registrado no sistema. Olhei para ele com o que esperei ser uma mistura de sabedoria paternal e travessura mal contida. Não precisa, Chris, eu disse, observando o rosto dele fazer aquela coisa onde ele tenta esconder sua preocupação, mas falha miseravelmente porque as sobrancelhas o traem todas as vezes. Vamos fazer uma surpresa. Nada diz romance como confusão pública e a leve possibilidade de a segurança me escoltar para fora. Eu podia vê-lo calculando a probabilidade de desastre em sua cabeça, passando por cenários como se estivesse se preparando para uma palestra TED. Mas, para seu crédito, ele apenas suspirou, fechou o tablet e murmurou algo sobre atualizar meu seguro de responsabilidade civil, o que escolhi interpretar como apoio entusiástico. A questão é que eu não estava fazendo isso apenas porque sentia falta da Raquel, embora eu sentisse absolutamente falta dela. 3 semanas dela chegando tarde e sendo estranhamente distante me deixaram jantando sozinho mais vezes do que eu gostaria de admitir. Não, eu estava fazendo isso principalmente porque a curiosidade sempre foi minha forma favorita de caos. Algumas pessoas saltam de paraquedas. Algumas pessoas compram carros esportivos que não podem pagar. Eu apareço sem ser convidado em eventos corporativos apenas para ver o que acontece quando você joga uma chave inglesa em uma máquina perfeitamente planejada.
Sexta-feira à noite, fiquei no meu closet escolhendo o que vestir para um evento para o qual tecnicamente não fui convidado. Decidi por um terno cinza chumbo, nem muito chamativo, nem muito casual, o tipo de roupa que diz eu poderia ser um convidado ou alguém que está prestes a lhe entregar documentos judiciais, e você não saberá qual até que seja tarde demais. Raquel já tinha saído uma hora antes, alegando que precisava chegar lá cedo para ajudar na montagem, o que achei suspeito considerando que ela nunca chegará cedo voluntariamente a nada em toda a sua vida, incluindo nosso casamento. Verifiquei-me no espelho uma última vez, ajustei minha gravata e não pude deixar de sorrir para meu próprio reflexo. Jason, disse para mim mesmo, por que falar com seu reflexo é totalmente normal e de forma alguma um sinal de que você deve reconsiderar seus planos noturnos. Você está prestes a ter a melhor noite da sua vida ou está prestes a se tornar um conto de advertência que o Chris conta em festas? De qualquer forma, vai ser interessante. Peguei minhas chaves, enviei um texto para Chris que dizia apenas, deseje-me sorte. Ele respondeu imediatamente com um gif de uma lixeira pegando fogo e 3 emojis preocupados. A viagem até o centro me deu tempo demais para pensar sobre o que eu estava realmente fazendo e se isso se qualificava como comportamento de relacionamento saudável ou se eu estava cruzando alguma linha que eventualmente exigiria terapia de casal e muitas flores de desculpas. Mas aqui está a coisa sobre pressentimentos, às vezes são indigestão daquele food truck duvidoso que você insistiu que era autêntico. E às vezes são seu subconsciente gritando que algo está errado e você precisa prestar atenção. Meu instinto estava atualmente apresentando um musical inteiro da Broadway sobre como algo estava definitivamente, absolutamente, 100% errado com toda essa situação. Enquanto eu entrava na garagem perto do local, observando todas aquelas pessoas bem vestidas fluindo em direção ao prédio como formigas indo para um piquenique muito caro, senti aquele último sussurro de dúvida tentar me dissuadir. Você poderia simplesmente dar a volta, dizia ele. Você poderia ir para casa, pedir pizza, assistir aquele documentário sobre crimes estranhos e fingir que nunca teve essa ideia. Mas nunca fui bom em ouvir a voz razoável na minha cabeça. Principalmente porque a voz irracional é muito mais divertida. Então, saí do carro, ajeitei meu paletó e caminhei em direção ao prédio com a confiança de alguém que absolutamente pertencia ali, embora nós dois soubéssemos que eu absolutamente, definitivamente, espetacularmente não pertencia. O ar da noite estava fresco, do tipo que faz você se sentir vivo e um pouco imprudente. Ao me aproximar da entrada, onde um cara com cara de tédio e uma prancheta verificava nomes, percebi que não tinha realmente planejado como ia passar pela corda de veludo da exclusividade corporativa. Mas às vezes os melhores planos são nenhum plano. Apenas puro impulso e a crença inabalável de que, se você andar como se fosse dono do lugar, as pessoas assumem que você é. O que, em uma reviravolta irônica que se tornaria aparente muito em breve, não estava realmente tão longe da verdade. Caminhei direto para aquela entrada como se tivesse financiado pessoalmente todo o evento. O evento era puro brilho pretensioso. O tipo de configuração que grita temos dinheiro e precisamos que todos saibam sem realmente dizer em voz alta porque isso seria cafona. Luzes de cristal pendiam do teto como fogos de artifício congelados, capturando a luz e jogando-a pela sala. Os aperitivos pareciam ter sido projetados por arquitetos em vez de chefes, minúsculos, geométricos e bonitos demais para comer de verdade, o que tenho certeza de que era o objetivo. Porque se as pessoas estão intimidadas demais para tocar na comida, você economiza dinheiro no buffet. Para onde quer que eu olhasse, as pessoas estavam paradas naqueles estranhos aglomerados corporativos segurando taças de champanhe como se fossem adereços em uma peça de teatro sobre o sucesso, rindo de piadas que provavelmente não eram engraçadas, mas tinham sido contadas por alguém importante o suficiente para que rir fosse basicamente uma jogada de carreira. No momento em que entrei, e quero dizer no exato microsegundo em que meus sapatos tocaram aquele chão de mármore polido, pude sentir a atmosfera cair cerca de 3 graus. Você conhece aquela sensação quando entra em uma sala e de repente percebe que o memorando do código de vestimenta de todos foi para a caixa de entrada deles, mas de alguma forma pulou a sua? Exceto que, neste caso, não era sobre as roupas. Era sobre toda a minha existência sendo uma variável inesperada em sua noite cuidadosamente calculada. Olhos se viraram para mim como se eu fosse uma falha na Matrix.
Você pensaria que eu tinha entrado usando chinelos e uma camiseta misteriosamente manchada, não um terno cinza perfeitamente aceitável que provavelmente custava mais do que metade das roupas nesta sala. Avistei Raquel do outro lado da sala quase imediatamente, porque minha esposa tem um jeito de ficar em pé que é unicamente dela, ombros para trás, queixo erguido, como se estivesse perpetuamente pronta para aceitar um prêmio ou brigar com alguém, dependendo da situação. Ela estava conversando com um grupo de colegas. Sua risada um pouco alta demais, um pouco performática demais, e senti aquela pontada de algo que não conseguia nomear. Era ciúme? Preocupação? O júri ainda estava deliberando. Antes que eu pudesse ir até ela, fui interceptado pelo próprio homem. Derek, o chefe de Raquel, me avistou do outro lado da sala com o tipo de radar que apenas a gerência média desenvolve após anos monitorando as pausas para o banheiro dos funcionários. Ele veio em minha direção com aquela caminhada de poder que os caras aperfeiçoam na frente de espelhos, provavelmente enquanto ouvem podcasts motivacionais sobre machos alfa. Seu sorriso era o que só posso descrever como agressivamente amigável, do tipo que não chega bem aos olhos, porque os olhos estão ocupados demais calculando se você é útil ou irrelevante. Ah, você deve ser o marido da Raquel, disse ele, estendendo uma mão que apertou a minha com um pouco de pressão demais, como se estivesse tentando afirmar domínio apenas através da pressão do aperto de mão. Sorri de volta, igualando sua energia com o tipo de neutralidade agradável que deixa personalidades agressivas absolutamente loucas. Sou eu disse. Culpado, meritíssimo. Ele riu disso como se eu tivesse dito algo inteligente, o que não disse. Mas aprendi há muito tempo que pessoas poderosas estão tão acostumadas com os outros rindo de suas piadas que assumem que os comentários de todos os outros são igualmente hilários. Você é o faz tudo, certo? Perguntou ele. E lá estava ela, aquela condescendência casual embrulhada em um ponto de interrogação. O equivalente verbal de dar um tapinha na cabeça de alguém enquanto está em cima de uma escada. Agora, eu poderia tê-lo corrigido ali mesmo. Poderia ter soltado a bomba que teria feito seu sorriso rachar como porcelana barata. Mas onde está a graça em revelar sua mão antes mesmo de ver o flop? Então, em vez disso, fui com o desvio de atenção, meu truque de mágica favorito. Apenas nos fins de semana, respondi, mantendo meu tom leve e despreocupado, como se estivéssemos discutindo o tempo em vez de ir insultar casualmente minha carreira. Durante a semana, construo o futuro de outras pessoas. Observei o rosto dele fazer aquela coisa onde o cérebro tenta processar se o que acabei de dizer foi profundo ou pretensioso, finalmente pousando em provavelmente ambos, mas vou rir de qualquer maneira porque sou o chefe e é isso que faço. Ele riu, realmente riu, como se eu tivesse entregado a piada final de uma piada que ele não entendeu muito bem, mas não queria admitir. As pessoas ao seu redor, sua pequena comitiva de bajuladores corporativos com seus sorrisos colados e energia nervosa, riram também, provavelmente por aquele medo primitivo do desemprego que faz os trabalhadores de escritório rirem de coisas que não são engraçadas. Derek bateu no meu ombro com aquela camaradagem falsa que os gerentes acham que cria união na equipe, mas na verdade apenas cria ressentimento. Bem, bom para você, amigo, disse ele. E eu odeio ser chamado de amigo por pessoas que não são meus amigos. É ótimo que a Raquel tenha um parceiro tão solidário que entende que a carreira dela vem em primeiro lugar. O jeito que ele disse fez parceiro solidário soar como um troféu de participação. Tomei um gole de champanhe de uma bandeja que passava, principalmente para me dar algo para fazer com as mãos além de fechar os punhos, e examinei a sala com novos olhos. Isso não era apenas uma festa. Era uma produção teatral. E Derek era o diretor autonomiado, movendo-se de grupo em grupo como um político trabalhando em um comício, garantindo que todos soubessem que ele era o centro deste universo particular. À medida que a noite avançava e o champanhe fluía como se alguém tivesse quebrado uma represa feita inteiramente de uvas francesas caras, Derek realmente entrou no ritmo, trabalhando a sala como um apresentador de game show que esqueceu que este não era realmente o show dele. Ele começou esse discurso improvisado sobre a expansão de sua empresa, usando pronomes possessivos com frequência alarmante: minha empresa, minha visão, minha equipe. Ele convenientemente esqueceu que todo o seu orçamento operacional vinha de um conselho de diretores que ele nunca conhecera pessoalmente.
Bem, tecnicamente, ele conhecera um deles, exceto que ele não sabia disso ainda, porque aquele membro do conselho em particular estava atualmente a 1 metro de distância dele, bebendo champanhe medíocre e contemplando se sabotagem corporativa havia dizer a verdade, contava como delito ou apenas bom entretenimento. Esta expansão, anunciou Derek para uma plateia cativa de funcionários que literalmente não podiam sair sem que isso fosse anotado em suas avaliações de desempenho, representa tudo o que construímos juntos como uma equipe. Quase engasguei com minha bebida com essa, porque nós estava fazendo um trabalho pesado naquela frase. O homem tinha esse dom para fazer conquistas coletivas soarem como vitórias pessoais. Mas o verdadeiro golpe veio quando ele avistou Raquel na multidão e seu rosto se iluminou. Ele navegou pela multidão com aquele passo decidido. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele passará um braço ao redor do ombro da minha esposa com uma casualidade que fez meu olho tremer involuntariamente. Ela é nossa funcionária mais brilhante, proclamou ele alto o suficiente para que metade da sala se virasse para olhar. Você deveria se orgulhar de que ela casou para cima, subiu na vida ao casar. Agora, deixe-me dizer algo sobre essa frase, casou para cima. É uma daquelas coisas supostamente elogiosas que na verdade é apenas um insulto usando um chapéu de festa e fingindo ser festivo. Implica uma hierarquia, uma escada, um sistema de classificação onde uma pessoa é objetivamente melhor que a outra. E neste caso, Derek estava sugerindo fortemente que minha esposa havia subido a escada social ao se casar comigo, o que teoricamente faria dele o pico dessa montanha metafórica. Tomei meu champanhe devagar, comprando exatamente 3 segundos para decidir se ia deixar isso passar ou se ia começar a acender fósforos neste barril de pólvora de uma conversa. Alerta de Soiler, nunca fui bom em deixar as coisas passarem. Ah, estou extremamente orgulhoso, eu disse, minha voz pingando com um tipo de doçura que avisa sobre sarcasmo iminente. Algumas pessoas sobem escadas. Outras apenas ficam no topo e assistem. O ar ao nosso redor ficou espesso o suficiente para cortar com uma faca. Aquele tipo especial de tensão que acontece quando alguém diz algo que pode ser interpretado como sabedoria profunda ou um insulto direto. O rosto de Derek passou por essa jornada fascinante de expressões, primeiro confusão, depois um lampejo de suspeita de que talvez eu tivesse acabado de insultá-lo, mas ele não conseguia descobrir como. E finalmente pousando naquela risada falsa que as pessoas usam quando não têm certeza se devem se ofender. Raquel estava fazendo aquela coisa onde ela estava sorrindo, mas também parecia que queria que o chão se abrisse e a engolisse, o que reconheci como sua expressão de meu marido está causando uma cena. Eu já tinha visto isso antes em jantares, reuniões de família e aquela vez no supermercado quando entrei em um debate filosófico com o caixa. A pequena multidão que se reunirá ao nosso redor agora estava fazendo aquela coisa onde fingem que não estão ouvindo enquanto obviamente pendurados em cada palavra, seus olhos correndo entre Derek e eu como espectadores em uma partida de tênis. Posicionei-me estrategicamente perto da mesa do buffet. Em parte porque eu estava realmente com fome depois de pular o jantar na minha empolgação para invadir esta festa, e em parte porque a mesa do buffet oferecia um excelente ponto de vista para observar as pessoas sem parecer um esquisito. O camarão estava muito bom. Vou dar esse crédito a eles. Definitivamente não o lixo congelado que você recebe em conferências de orçamento. Enquanto eu contemplava se seria socialmente aceitável apenas acampar ao lado do molho de coquetel pelo resto da noite, tornei-me agudamente consciente de que me tornará o assunto de várias conversas sussurradas acontecendo em vários pontos da sala. Você conhece aquela sensação quando não consegue ouvir exatamente o que as pessoas estão dizendo, mas pode sentir o peso do julgamento delas? Os funcionários estavam me dando aqueles olhares de soslaio que achavam sutis, mas eram tão discretos quanto uma buzina de neblina em uma biblioteca. Captei fragmentos de conversas enquanto as pessoas passavam pela mesa do buffet. Aquele é o marido dela, sussurrou uma mulher em um terninho azul marinho para seu colega, seu tom sugerindo que ela esperava alguém significativamente mais impressionante ou significativamente menos. Ele parece normal, acrescentou o outro cara. E eu não tinha certeza se isso era um elogio ou um insulto. Derek, porque o universo tem senso de humor, e esse senso de humor é principalmente irônico, decidiu que este era o momento perfeito para fazer outra aparição na minha noite. Ele desfilou com a confiança de um pavão que acabará de descobrir espelhos.
Parou quando me viu, seu rosto fazendo aquela coisa onde ele estava claramente tentando lembrar se já tinha falado comigo ou se todas as pessoas, sem importância, apenas se misturavam em sua mente. Então, o que você faz da vida mesmo? Ele estalou os dedos como se isso de alguma forma invocasse meu nome do vazio, o que era particularmente rico considerando que ele já tinha me feito exatamente essa pergunta antes. Jason, forneci, colocando prestativamente outro camarão na boca porque se eu ia ser interrogado sobre minhas escolhas de carreira, eu ia pelo menos fazer isso enquanto comia de graça. E eu mexo com imóveis. Pode-se dizer que tenho algumas propriedades sob gestão. Mantive meu tom casual, como se estivesse discutindo um hobby em vez de um portfólio de negócios. Ah, como aluguéis? Perguntou ele. E lá estava de novo, aquela voz que podia fazer até perguntas genuínas soarem condescendentes. Ele disse aluguéis do jeito que alguém poderia dizer adorável enquanto acaricia um filhote. Mas como prédios inteiros, respondi casualmente, alcançando um guardanapo porque coquetel de camarão é delicioso, mas faz sujeira. Disse isso com a mesma energia que alguém usaria para corrigir um detalhe menor, não dando nenhuma indicação de que acabei de soltar uma informação que deveria ter feito o cérebro dele realizar cálculos de emergência. Ele riu de novo, e a esta altura, eu estava começando a pensar que talvez Derek apenas risse de tudo como um mecanismo de defesa. Bem, bom para você. Deve ser bom ter uma esposa que traz o dinheiro grande para casa. Ele disse isso alto o suficiente para que várias pessoas próximas se virassem para olhar, e vi Raquel do outro lado da sala estremecer fisicamente, seus ombros ficando tensos. A implicação era clara. Na visão de mundo de Derek, eu era um homem sustentado vivendo do salário da minha esposa, provavelmente passando meus dias assistindo televisão diurna. Eu disse, meu sorriso ficando mais largo porque podia sentir a piada final se construindo no meu peito. Ela realmente é dona deste lugar. Deixei as palavras pairarem no ar. Perfeitamente ambíguas, tecnicamente verdadeiras de várias maneiras que o cérebro de Derek definitivamente não estava processando porque ele estava ocupado demais aproveitando o que pensava ser concordância com sua avaliação da nossa dinâmica de casamento. Raquel tossiu em sua taça de vinho do outro lado da sala, um som que reconheci como sua tosse de "Oh Deus, o que ele está fazendo agora?". Na metade da noite, quando o champanhe já tinha soltado suficientemente as fachadas profissionais de todos e a sala atingir aquele nível perfeito de zumbido corporativo, Derek decidiu que era hora de um brinde. Porque, claro que decidiu. Você não pode ter uma festa celebrando Derek sem Derek fazendo um discurso sobre Derek, mal disfarçado como apreciação por todos os outros. Ele bateu uma colher contra sua taça de champanhe com um tipo de floreio teatral que sugeria que ele vinha praticando este momento no espelho do banheiro. O cristal fez aquele pequeno som de toque perfeito que cortou as conversas, e todos obedientemente pararam de falar e se viraram para ele. A sala caiu naquele silêncio expectante que acontece quando o chefe quer atenção. Senhoras e senhores, trovejou Derek, sua voz assumindo aquela qualidade de palestrante motivacional. Ele ergueu sua taça bem alto, o champanhe balançando perigosamente perto da borda. Vamos brindar ao sucesso e ao apoio dos parceiros que ficam em casa e nos assistem brilhar. Ele entregou essa última linha com uma piscadela e um gesto na minha direção geral, como se estivesse me fazendo um favor ao reconhecer minha existência. A sala explodiu em risadas, aquele tipo específico de risada obrigatória de escritório que soa menos como diversão genuína e mais como um mecanismo de sobrevivência. As pessoas levantaram suas taças obedientemente, seus sorrisos colados em seus rostos. Observei enquanto vários funcionários olhavam na minha direção com expressões variando de pena a vergonha alheia. Minha esposa sorriu nervosamente, seu rosto fazendo aquela coisa onde ela tentava parecer que achava engraçado enquanto também gritava internamente. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala com uma intensidade de desculpas que poderia ter derretido o aço, e eu podia praticamente ler seus pensamentos. Por favor, não faça uma cena. Oh Deus, ele definitivamente vai fazer uma cena. Mas aqui está a coisa sobre mim em momentos como estes. Nunca fui particularmente bom em deixar besteiras condescendentes passarem sem pelo menos lançar uma granada verbal em troca. Quando alguém atira em você disfarçado de elogio, você tem duas escolhas, engolir e sorrir, ou devolver fogo com juros.
E eu sempre fui mais do tipo que devolve fogo. Levantei minha própria taça lentamente, deliberadamente, com um tipo de confiança casual que vem de saber algo que ninguém mais sabe. O movimento chamou a atenção de Derek, e viu o rosto dele se iluminar com o que ele provavelmente pensou ser camaradagem, como se fossemos amigos agora. Um brinde aos chefes que acham que o sucesso é um ato solo, anunciei, minha voz atravessando a sala com clareza cristalina. Fiz uma pausa por exatamente um tempo, deixando as palavras afundarem apenas o suficiente para que as pessoas começassem a fazer contas mentais sobre se eu tinha acabado de dizer o que elas pensavam que eu disse. Brindo a sua liderança, mas receio que a política de RH proíba a ficção. A sala foi de risadas educadas para um silêncio absolutamente ensurdecedor em cerca de meio segundo. Então, lentamente, como uma onda se formando antes de quebrar na praia, risadas genuínas começaram a ondular pela multidão. Não aquela risada corporativa falsa de antes, mas diversão real e verdadeira de pessoas que provavelmente esperavam meses ou até anos para alguém expor a marca particular de liderança autoelogiosa de Derek. O estagiário perto do fundo realmente bufou em sua bebida, depois pareceu absolutamente aterrorizado por ter feito um som audível. Uma mulher da contabilidade apertou os lábios com tanta força, tentando não rir, que seu rosto ficou vermelho, seus ombros tremendo com a diversão reprimida. Até mesmo alguns dos gerentes seniores não conseguiram esconder seus sorrisos atrás de suas taças de champanhe. O rosto de Derek passou por uma evolução fascinante de expressões no espaço de cerca de 5 segundos. Primeiro veio a confusão, porque seu cérebro ainda estava processando se o que eu disse era um elogio embrulhado em fraseado estranho ou um insulto real. Então veio a compreensão crescente enquanto ele repetia minhas palavras em sua cabeça e seu rosto começava a corar aquele tom particular de vermelho que acontece quando a pressão arterial de alguém dispara e seu ego leva um golpe direto simultaneamente. Seu sorriso se contraiu nos cantos como se estivesse tentando decidir se ficava ou abandonava o navio completamente. O homem odiava ser superado no humor. Você podia ver escrito em todo o rosto dele. No mundo dele, ele era quem fazia as piadas. Ele era quem recebia as risadas. Ter alguém que ele categorizara como sem importância virando o jogo contra ele na frente de toda a sua equipe era provavelmente o equivalente social de ter as calças abaixadas no baile de formatura. Enquanto a sobremesa chegava, coisinhas pretensiosas que pareciam ter sido montadas por cirurgiões em vez de confeiteiros, Derek estava claramente se reagrupando, reunindo seu orgulho ferido como um general reunindo tropas após uma emboscada inesperada. Eu podia ver na maneira como ele endireitava os ombros, ajustava a gravata e examinava a sala com determinação renovada. Ele voltou para onde eu estava, tendo migrado da estação de camarão para a mesa de sobremesas. Porque se você vai assistir a um homem cavar sua própria cova, pode muito bem fazê-lo enquanto come uma mousse de chocolate que custa mais do que o orçamento de almoço da maioria das pessoas. Derek se inclinou com aquele sorriso de novo. Então, Jason, disse ele, meu nome pingando condescendência. Como é ser casado com quem realmente traz o sustento para casa? Há momentos na vida em que você pode escolher ser a pessoa superior, tomar o caminho mais nobre, sorrir e assentir e deixar a ignorância passar sem comentários. Este não seria um desses momentos. Sorri para ele, o tipo de sorriso que provavelmente deveria ter servido como um rótulo de aviso. Delicioso, na verdade, eu disse, tomando outra colherada de mousse para efeito dramático. Especialmente porque o pão vem da minha padaria. Deixei isso pairar no ar por exatamente 2 segundos, observando o rosto dele se contorcer em confusão como se estivesse tentando resolver um problema de matemática que não tinha números suficientes. Desculpe, o quê? Disse Derek, seu sorriso vacilando como um motor de carro que acabou de perceber que estava sem gasolina. Ao nosso redor, as conversas começaram a morrer novamente porque aparentemente eu me tornará um entretenimento da noite. Virei-me para a CFO, Michelle, que estivera sentada calmamente em uma mesa próxima durante a maior parte da noite, bebendo a mesma taça de vinho e assistindo aos procedimentos com a expressão cansada de alguém que já vira este filme antes e sabia como terminava. Michelle era uma daquelas mulheres afiadas e diretas na casa dos 50 anos, que provavelmente esquecera mais sobre administrar um negócio do que Derek jamais aprenderia.
Michele, chamei, minha voz amigável, mais alto o suficiente para que todos num raio de 6 metros pudessem ouvir, o que neste ponto era basicamente todo mundo. Você poderia me passar o arquivo de cheques? Aquele que você e eu assinamos quando aprovamos o orçamento da nova filial. O garfo dela, que estava a meio caminho da boca com o que parecia ser um pedaço muito caro de cheesecake, congelou no ar. Seus olhos se arregalaram levemente, e observei seu cérebro processar o que acabei de perguntar, o que acabei de insinuar e o que estava prestes a acontecer nos próximos 60 segundos. Para crédito dela, ela não perdeu o ritmo. Michele não chegará a CFO sendo lenta no raciocínio. Senhor, disse ela, e essa única palavra caiu na conversa como uma bomba nuclear com um sotaque educado. A temperatura na sala caiu cerca de 15 graus. De repente, o champanhe de todo mundo tinha um gosto um pouco diferente. As pessoas se mexeram em seus assentos, pousaram suas bebidas, viraram-se para o nosso pequeno quadro como se fossemos o ato principal de uma peça para a qual acidentalmente compraram ingressos. Derek parecia confuso, o que era justo, porque todo o seu entendimento da hierarquia corporativa estava sendo desafiado em tempo real. Ele olhou entre mim e Michele como se estivesse assistindo a uma partida de tênis, exceto que em vez de uma bola sendo rebatida para lá e para cá, era a carreira e a reputação dele. Que arquivo? Perguntou ele, a voz não tão confiante quanto há 30 segundos. Do que você está falando? Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dele. Vários outros membros seniores da equipe ficaram muito quietos, o tipo de quietude que acontece quando animais sentem um caçador por perto. O vice-presidente de operações ficará pálido, seu garfo de sobremesa batendo no prato com um som que ecoou na sala cada vez mais silenciosa. A chefe de RH, Patrícia, estava com a mão sobre a boca, os olhos correndo entre Derek e eu. Acho, disse Michele lentamente, que o Sr. Reis está se referindo ao orçamento de expansão do terceiro trimestre que foi aprovado pelo Conselho no trimestre passado. Sr. Reis, repetiu Derek, a voz falhando ligeiramente no meu sobrenome como se fosse uma palavra estrangeira que ele nunca encontrara antes. Espere. Reis? Como Reis Industries? Como a empresa para a qual você trabalha? Sim, terminei por ele. Porque assistir às pessoas conectarem pontos em tempo real é um dos meus esportes favoritos de espectador. Levantei-me lentamente, tomando meu tempo, porque momentos como estes merecem ser saboreados. Ajustei meu paletó com um tipo de precisão casual que sugeria que isso não era grande coisa para mim, o que não era, mas estava claramente se tornando a maior coisa de toda a vida profissional de Derek. A sala ficará tão quieta que se podia ouvir o gelo derretendo nas bebidas das pessoas, o zumbido suave dos lustres de cristal no alto e o que tenho certeza de que era a frequência cardíaca de Derek acelerando para níveis perigosos. Sorri, e não o sorriso corporativo falso que todos usavam como máscaras a noite toda, mas um sorriso genuíno. Sou Jason Reis, eu disse, deixando as palavras baterem como um martelo. Sou o principal proprietário e fundador desta empresa. Você tem trabalhado para mim, Derek. Deixei cair o senhor de propósito. Nada mostra controle como usar o nome de alguém sem perguntar. A reação foi instantânea e alta. Uma onda de suspiros percorreu a sala como fãs fazendo olá em um jogo de bola, só que esta era puro choque. Um copo quebrou em algum lugar no fundo. Ótimo timing, honestamente. A música parou bem quando terminei, deixando um silêncio espesso suficiente para provar. Tudo o que se podia ouvir era o mundo de Derek desmoronando. Telefones saíram rápido. Sem vergonha nenhuma. Pelo menos 5 pessoas abriram o LinkedIn para checar os fatos. O estagiário que rira antes parecia que ia desmaiar com o drama. Derek realmente gaguejou, algo que eu nunca ouvira fazer. Você está brincando, ele finalmente conseguiu dizer, a voz falhando. Seu rosto drenou de vermelho para branco para um verde doentio. Isso é. Você não pode ser. Não seria bom? Eu disse, calmo como se estivéssemos conversando sobre o tempo. Dei um passo mais perto. Você zombou da sua equipe, usou mal o dinheiro da empresa e insultou minha esposa. Não é exatamente um trabalho estelar, hã? Ele empalideceu ainda mais. Senhor,
Começou ele, e ouvi-lo dizer senhor, depois de toda a sua falsa amabilidade, foi um momento que valeu a pena saborear. Relaxa, interrompi. Não vou te demitir aqui. O RH odeia trabalho extra em festas. Olhei para Patrícia, que já estava digitando notas em seu telefone. Mas até segunda-feira, quero sua carta de demissão, perfeitamente formatada, uma página cheia daquela bobagem de palavras da moda que você ama tanto. A sala permaneceu congelada, todos tentando absorver o que acabará de acontecer. Michelle escondeu um sorriso atrás de sua taça. Raquel, do outro lado da sala, cobriu a boca, os olhos arregalados. Choque, horror, respeito. Provavelmente os três. Ainda assim, havia um lampejo de satisfação em seu olhar. A equipe de Derek tinha se afastado silenciosamente como se ele fosse contagioso. Ninguém queria ficar perto do cara que acabará de ser publicamente destruído pelo chefe. Acho, disse Michelle no silêncio, que isso encerra o entretenimento desta noite. Vamos todos para casa e reagrupar na segunda-feira. As pessoas começaram a se mover lentamente no início, depois mais rápido quando perceberam que podiam finalmente escapar e começar a espalhar a história. Saí sob aplausos lentos, reais, não sarcásticos. O estagiário começou. O amigo dele se juntou e logo a equipe mais jovem aderiu. Os mais velhos pareciam divididos, mas deram pequenos acenos. O ar fresco da noite atingiu meu rosto quando saí. Parecia melhor do que qualquer coisa naquela sala. Atrás de mim, os sussurros começaram. Aquele é o dono, disse uma voz. Ai meu Deus, o Derek já era, respondeu outra. Puxei meu telefone para mandar mensagem para meu motorista, Vitor. Ele apareceu em menos de 30 segundos. Boa noite, senhor, disse ele com um pequeno sorriso. Bom evento? Educativo, eu disse, deslizando para o assento de couro. Aprendemos que nosso CEO é alérgico à humildade, responsabilidade e decência básica, mas o coquetel de camarão estava decente. Vitor riu. Devo pedir ao RH para enviar uma cesta de despedida? Adicione lenços, eu disse. Faça ser sincero. Quer a rota cênica para casa ou precisa voltar rápido? Cênica, decidi. Preciso de 20 minutos para descobrir como explicar que invadi a festa dela e destruía a carreira do chefe dela. Tente começar com ele mereceu, disse Vitor. Ajuda a definir o tom moral. Vitor, você é motorista e filósofo, disse a ele. Verifiquei minhas mensagens. Cris enviará 7 textos, cada um mais alto que o anterior. Michelle apenas escreveu, bem jogado, senhor, com um emoji de taça de vinho. Raquel disse, precisamos conversar. Ponto final. No final, na linguagem de esposa, isso significava que eu estava em apuros. Raquel chegou em casa por volta das 23h30, mais tarde do que o habitual. A maquiagem borrada, rímel escorrendo pelas bochechas, o cabelo se soltando, a voz suave. Por que você não me contou que é dono da empresa? Não foi com raiva, apenas confusa e magoada. Isso doeu mais do que gritos teriam doído. Eu disse a ela que às vezes a melhor maneira de ver o verdadeiro caráter de alguém é sair dos holofotes e observar como agem quando pensam que você é um ninguém. Ela começou a chorar, chorar de verdade, e afundou no braço do sofá. Eu só estava envergonhada, disse ela. A noite toda fiquei envergonhada por você, por mim, por nós. Ela olhou para cima, olhos vermelhos. Não queria que as pessoas pensassem que casei com você por dinheiro, que dormi para conseguir meu emprego, que tudo que trabalhei é só porque meu marido é dono da maldita empresa. Essa era a Raquel, ferozmente independente. Ela construíra sua carreira muito antes de nos conhecermos. Agora, todos questionariam se suas promoções foram merecidas ou presenteadas. Eu disse a ela suavemente que ela merecia tudo o que alcançara, que ela é brilhante e respeitada. Derek era quem não merecia sua posição. Ela balançou a cabeça. Não é assim que vai parecer. Até segunda-feira, todos estarão sussurrando. Serei apenas a esposa do chefe agora. Tudo o que eu fizer parecerá falso.
Tentando aliviar, eu disse, não se preocupe. Até amanhã, eles assumirão que você dirige o RH depois que a demissão de Derek atingir o LinkedIn. O olhar dela poderia ter derretido o aço. Cedo demais, admiti, mas qual é? A piada estava bem ali. Ela tentou não rir, mas o canto da boca se contraiu. Na segunda-feira, o e-mail de demissão de Derek atingiu as caixas de entrada como fogos de artifício. Chris me manteve informado. 8h47 da manhã. E-mail enviado. Ele usou o Sinergia 3 vezes no primeiro parágrafo. Dói ler. Salas de descanso lotadas. Alguém trouxe donuts. As pessoas estão imprimindo, senhor. Estão laminando. O conselho enviou e-mails de felicitações. O presidente chamou de uma intervenção graciosa. Outro escreveu, já era hora. Michelle enviou uma cesta de frutas com uísque caro e um cartão que dizia, valeu cada centavo do orçamento de catering. Patrícia do RH enviou um meme de alguém se afastando de uma explosão com meu nome nele. Eu nem sabia que Patrícia sabia o que eram memes. Mas a verdadeira consequência aconteceu em casa no domingo de manhã, durante as panquecas. Raquel pediu desculpas novamente. Eu não estava envergonhada de você, disse ela. Apenas da situação. Eu não deveria ter feito você sentir que fez algo errado. Derek era um idiota e alguém tinha que pará-lo. Só queria que não tivesse sido tão público. Eu disse que deveria tê-la avisado. Ela apertou minha mão. Da próxima vez que decidir revelar que é secretamente o Batman, disse ela sorrindo um pouco, talvez envie uma mensagem tipo, ei querida, planejando destruir seu chefe hoje à noite. Nós dois rimos e eu sabia que ficaríamos bem. A semana seguinte foi uma estranha mistura de caos e vida normal. Raquel disse que o escritório estava dividido. Alguns achavam que eu era um herói. Alguns achavam que eu era dramático. Outros estavam apenas felizes por ter fofoca. As pessoas a tratavam de forma diferente. Não mal, apenas diferente. Sarah do marketing perguntou se deveria fazer uma reverência quando te vir, disse Raquel uma noite. Derek de vendas quer uma palavra sobre a comissão dele. Jane da contabilidade perguntou se estamos contratando. Dê tempo ao tempo, eu disse a ela. Eles vão se acostumar. Você ainda é a mesma pessoa fazendo um ótimo trabalho. Na quinta-feira, Michelle foi oficialmente nomeada CEO interina. Sua primeira jogada foi um e-mail para toda a empresa sobre reconstruir a confiança e o verdadeiro trabalho em equipe. Na sexta-feira, um repórter ligou pedindo comentários sobre liderança. Em off, eu disse que é um lembrete de que liderança é sobre respeito, não hierarquia. Oficialmente, a Reis Industries está comprometida com uma cultura de respeito mútuo. Naquela noite, encontrei Raquel no sofá. Da próxima vez que você me convidar para os eventos do seu escritório, eu disse. Lembre-se, eu pago o fornecedor, gemeu ela, meio irritada, meio divertida. Você está banido, disse ela, rindo. Vou colocar sua foto na segurança. Tarde demais, eu disse. Eu sou dono da segurança também. Ela jogou um travesseiro. Eu peguei. E naquele momento, com minha esposa rindo e o caos desaparecendo, percebi algo. Vingança nem sempre é barulhenta. Às vezes é sobre aparecer quando ninguém espera você. Recusar-se a encolher. Ficar em uma sala cheia de pessoas que duvidaram de você e deixá-las perceber lenta e dolorosamente que nunca tiveram a menor ideia de quem você realmente era. É sorrir através da arrogância deles, empilhando cada insulto como madeira seca, e então riscar o fósforo quando for a hora certa. Claro, eu poderia ter lidado com isso silenciosamente, sido a pessoa superior. Mas e depois? Nenhuma lição aprendida, nenhuma história contada. Vingança nem sempre é destruição. Às vezes é calma, confiante e oportuna. É ser subestimado, depois revelar que você é quem assina os cheques, é dono do prédio e comprou o coquetel de camarão. E se isso me torna mesquinho, tudo bem. Sou um homem mesquinho com uma empresa, uma esposa que só me odeia na maior parte do tempo e uma cópia laminada e emoldurada da carta de demissão de Derek pendurada no meu escritório.
Posso viver com isso.